compartilhar algumas coisas que marcaram a nossa história e ainda continuam marcando, que a gente precisa pensar e descobrir o que fez da Cibapa ser a Cibapa e por que nós ainda insistimos em sermos agente de transformação. Esse negócio aqui não é um negócio apenas de... quando eu viajo no Brasil inteiro, eu vejo os pastores falando no pequeno grupo como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma estratégia. E oxalá eu queira acreditar e quero acreditar que os pastores, eles passam isso para vocês, os líderes de GD também, de que não. Na Cibapa, pequeno grupo não é um ministério. Pequeno grupo não é uma estratégia, pequeno grupo não é um departamento, pequeno grupo não é um modismo, não é um método. Pequeno grupo foi a forma que a igreja Cibapa encontrou para se reinventar no seu novo estilo de ser igreja e cumprir a grande comissão. Ok? Então, quando as pessoas vão dizer assim, eu quero entrar na Cibapa, mas eu não quero pequeno grupo. Então, ela não quer entrar na Cibapa. Porque nós entendemos que estamos nos organizando e nos articulando para, de forma contextual e contemporânea, atingir a proposta que Deus idealizou de transformar vidas. E as verdadeiras transformações, elas acontecem lá, no lugar aonde no grupo institucional a gente não conhece. É a realidade doméstica. Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu dentro do meu casamento? Quem sou eu com os meus filhos? Então nós fizemos uma ruptura. E nessa ruptura foi sermos menos institucionais e mais relacionais. Menos igreja de programas, menos igrejas de eventos e mais igreja que vive a essência de sermos discípulos que gera discípulos de Jesus. Então, isso é a grande diferença na nossa vida. Eu estava a almoçar na casa do pastor Clévio e pastora Vanessa, acho que foi ontem, e eu ando esquecido demais, foi ontem, e eu estava dizendo o seguinte, olha, desde 1989, que eu tinha claro no meu coração que o meu chamado era o chamado para restauração de vidas. Eu sempre olhei desde 1989, a Igreja de Jesus fazendo muitos programas, mas muita gente doente, complicada, desarticulada, problemática, traumatizada, servindo a Deus, mas vivendo anomalias emocionais. Por isso, os nossos pequenos grupos são pequenos grupos que se propõem a transformar realidades. E um dos livros muito bom, eu acabei esquecendo, porque não vim direto para cá, mas esqueci um livro que eu gostaria que vocês lessem, é um livro sobre Neemias, muito bom. Então eu agora quero que você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 6. Deixa a sua Bíblia acessada e aberta, mas cuidado com a rede social. É melhor colocar a Bíblia, mas no modo avião, tá bom? Vamos lá. Veja Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. Embora a gente vá se reportar ao capítulo 1, ok? A gente vai ler os versículos, capítulo 1, versículo de 1 a 6, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 10. Mas agora eu quero que você se atenha aí em Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: E o rei me disse, que me pedes agora? Então o rei é o Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Veja o que é que ele está se propondo. Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais. Para quê? Para que eu a reedifique. Amém?
Então Deus quer reconstruir a sua obra-prima e Ele espera que eu e você tenhamos a coragem de Isaías, de dizermos: eis-me aqui, Senhor. É este movimento e que nós começamos a redesenhar há 11 anos atrás aqui dentro da Cibapa. Queridos, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que nem toda pessoa famosa contagia realidades, mas toda pessoa influente, ela contagia realidades. E aí a gente tem que fazer uma escolha, né? E a escolha seria se eu quero ser famosa ou se eu quero ser uma pessoa influente. Geralmente, eu sou pai de miúdos, eu sei que geralmente, desde de pequeninos, assim, de criança, nós temos uma tendência sempre a querermos projetar a fama, né? Então, sempre eu estou batendo um papo com o meu filho, e aí a gente pensa assim: meu filho, quando você estiver no Inter, quando você estiver lá no time de Barcelona, né? Porque ele quer ser um grande jogador, ele não quer passar pelo Grêmio. Brincadeira, mente. Então, mas assim, é o sonho dele de ser um jogador famoso. Sabe que poucas pessoas na vida eu conheço que não sonhou um dia em ser famoso. Aí você diz: ah, não, famoso não é essa fama, é você ter sucesso no desempenho, é você ter o reconhecimento na excelência do seu profissionalismo. Isso é fama. Fama do melhor médico, fama do melhor pedagogo, fama. Se quer ser famoso, é você saber que é ter reconhecimento de que você é bom. Agora, ser bom é ser influente? É diferente. Eu posso ser um camarada bom e de sucesso, mas ser pedante, ser desagradável, ser arrogante, e as pessoas olharem para mim e dizer assim: fulano é um excelente cardiologista, mas eu não quero ser como ele, porque ele é arrogante, ele é prepotente. Então a gente tem que fazer uma escolha entre o reconhecimento, a fama, ou a influência. E aí, queridos, nós temos um pensamento anônimo que diz que a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barco de pesca. Ou seja, a ideia nossa não é a ostentação, não é a aparência, mas é a nossa capacidade de cumprir o propósito da nossa existência. Essa é a diferença. Cumprir o propósito da nossa existência é nós fazermos um retorno ao início de tudo e perguntar: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? E como eu posso manifestar os propósitos de Deus na vida de outros e ser, sobretudo, alguém influente? Esse é o grande desafio para cada um de nós quando pensamos da visão de reino do reino de Deus. Então, ser famoso ou ser influente, eu fiz uma escolha, nós fizemos uma escolha, a escolha de sermos bênção. Quando você internaliza essa verdade no seu coração, você pega Gênesis capítulo 12, e Deus diz assim para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Sabe o que é ser bênção? É influenciar. Então, quando a gente diz para você: seja uma bênção no trabalho, seja uma bênção na família, seja influente. Hoje eu estava conversando com a irmã da pastora Deusa lá na faculdade, e aí ela dizendo um negócio sobre o pai dela, que o pai dela era um homem que foi uma inspiração para a vida dela, mas o pai dela tinha uma pedagogia que dizia assim: não precisa fazer nada diferente, só fazer o que eu faço, só imitar, só ser, copiar o modelo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo traduziu para nós, quando ele diz assim: sabe o que é que nós queremos com um pequeno grupo, como agente de transformação? É dizer para os que ainda não conhecem a graça de Deus: olha, para minha família, Deus quer isso da minha família na sua família. Olha, Deus quer que você desfrute dessa paz que eu tenho. Então, a ser bênção é ser influente.
Rick Warren, ele faz uma influência dizendo que ninguém vai lutar por mudar uma realidade que não lhe incomoda. A saúde de uma igreja, ela não deve ser avaliada apenas pelo número das pessoas. E aí, tenta colocar lá para mim, por favor, as pessoas que vêm para ficar sentadas aos domingos, mas pelo número dos discípulos que vão durante a semana. Ou seja, sabe qual é o maior perigo que nós, cibapenses, sofremos? A tentação que podemos sofrer, desculpa, é nós termos um envaidecimento gospel, de acharmos que somos uma igreja grande. É nós nos orgulharmos do que nós fazemos e não reconhecermos que é que Deus faz e nós somos apenas instrumentos. É quando nós não temos a predisposição de dizer como João, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, nesse contexto, o Rick Warren está dizendo que a saúde de uma igreja não é avaliada apenas pelo número de pessoas que vêm para ficar sentadas aos domingos. Olha como a igreja está cheia. Mas pelo número dos discípulos que são úteis e que são bênção na vida de outros. Há um pensador chamado McManus que ele diz que o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. E aí eu fiquei pensando sobre isso e mostrando assim, poxa vida, não é que é mesmo? Eu não quero ser uma igreja numericamente grande. Eu demorei a entender por que Deus puxou a orelha de Moisés quando Deus disse para ele não fazer censo. E ele fez censo. Por quê? Mas qual era o problema? É porque nós somos uma nação numericamente grande. E Deus não estava olhando a questão dos números, estava levando a questão do propósito, se a nação de Israel sabia qual era o propósito dela enquanto estivesse na peregrinação do deserto. Sibapa não é grande, seja forte, para uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Nós temos um grande desafio, nós só seremos grandes quando nós pensarmos conforme a mentalidade do nosso Deus, que é grande, e a mentalidade dele é, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ou seja, para Deus o alcance tem que ser sonhado por todos, sonhar em todos, não apenas numa quantidade que não é a quantidade estabelecida por Deus. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fico pensando, quando todas as vezes que eu assisto a lista de Schindler, já assistiu esse filme? A parte que mais me emociona e choro todas as vezes, agora eu vou no YouTube, que ele está no YouTube, né? Se você tiver uma boa internet, vai estar lá. Mas a parte eu já vou para o final, para chorar. Sabe quando você está com vontade de chorar? Aí você já vai para o final do filme. Pois aí eu coloco lá no final do filme, a parte em que ele cai de joelho, quando o líder dos judeus agradece a ele por cada vida que ele salvou, ele chora e tira o anel do dedo e diz, eu poderia ter salvo mais gente. Com esse anel, vaidade sobre vaidade, eu retive esse anel, mas com ele eu poderia salvar mais 10, mais 100. Quantos que eu e você, através do amor compartilhado, podemos salvar? Se a nossa visão, olhe para mim gente, olhe para mim. Se a nossa visão for o pequeno grupo e não a realidade do homem perdido, pouco sucesso nós teremos. Nós precisamos ter compaixão pelas almas perdidas. Nós precisamos entender que estamos em pequeno grupo para unir forças e sermos agentes que transformam realidades que estão sendo destruídas por aquele que num dia destruiu a nossa vida, mas perdeu porque o Senhor nos salvou.
E é esse conceito que faz com que nós enfrentemos as dificuldades. É com essa visão que a gente fica habilitado ao crescimento. O crescimento não vem pela estratégia do pequeno grupo. O crescimento vem pela visão que você tem de uma realidade que precisa ser mudada daqueles que vivem com você, mas não desfrutam da graça que está em você. E quando nós entendemos esse contexto, a gente vai dizer o seguinte, e aí todo mundo, vocês para saber o que me perguntam, lá fora, pastor, foi o pequeno grupo que fez a Cibapa crescer? Eu falei, não, não foi. O senhor planejou o crescimento da Cibapa? Não planejei, eu não vou mentir. Mas um dia eu entendi que Jesus só venceu a cruz, que Jesus só venceu o diabo, que Jesus só venceu a traição, o abandono, que Jesus só venceu a solidão, porque Ele tinha compaixão pelas almas perdidas que andavam desgarradas como quem não tem pastor. E por conta disso, Ele se ofereceu como sacrifício para morrer por todas aquelas almas perdidas. A única coisa que eu entendo no meu coração e no seu coração é que a verdadeira unção é o sentimento do seu coração, não são as habilidades e competências de gerenciar um pequeno grupo. Por isso, em 1989, Deus me deu uma mensagem em que eu levei para o Paraguai, levei para a Argentina e por todo esse Brasil por onde eu viajei, naquela época de ônibus, restaurados para serem restauradores. Porque de graça recebestes, de graça dai. É isso que a gente faz no pequeno grupo. O pequeno grupo precisa ser vida na vida. Mas o texto nos propõe tirarmos lições do passado para hoje. E quais as lições que você pode tirar de uma história que aconteceu lá em 565 a.C., na vida de um homem comum, um homem como eu e você. Talvez você nunca, como novo crente, tenha parado para ler a biografia de Neemias. Mas Neemias não tinha poder bélico, não tinha poder econômico. Neemias era um copeiro, gente. Eu sempre semelhei a Neemias as domésticas do Rio de Janeiro. Você sabe que 63% das pessoas que se converteram no bairro do Recreio, do Flamengo, da Tijuca, ou seja, dos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, foram ganhos pelas domésticas, crentes, que saem da Baixada Fluminense, 4 horas da manhã, para trabalhar, chegarem em Copacabana às 7 horas da manhã, e na casa das suas senhoras, das suas patroas, elas enxergavam a droga, a infidelidade conjugal, a violência doméstica, os problemas, e elas não se intimidavam, não se calavam, e diziam para elas, tem um Deus que pode mudar a realidade desta casa. Que coisa linda, né? Nós podemos ganhar a nossa cidade para Cristo, quando nós nos vermos como agente de transformação. Neemias está como funcionário público, servidor público, e ele servia ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Aquele mesmo rei que se apresenta no filme 300, quem assistiu, né? E aí, naquele momento, ele consegue um favor do rei para ir até a cidade de Jerusalém, porque ela precisava ser transformada. E aqui vai uma dica para você. Você crê que Deus quer transformar o mundo? Amém ou não, gente? Você crê que Deus pode mudar? Eu estou vendo todo mundo muito irado com o governador do estado, né? Com razão, eu também. Mas isso não me impede de orar por ele. Isso não me impede de orar pelo estado. Isso não me impede de orar pelos governos. Isso não me impede de orar para conseguir mais adeptos que se unam a mim em oração em favor desta terra e Deus se compadeça dela. Então é isso que eu quero que você entenda aqui. Aquele homem nos traz lições tremendas. Então, olhe para mim, pergunte a si mesmo. Pastor Valmir, a Cibapa é relevante no contexto de sociedade palmense para mudar realidades? Esta pergunta
Só tem uma pessoa habilitada para responder, e não sou eu, é você. A Cibapa, ela muda realidades, transforma contexto social, ela é relevante no contexto social para transformar realidades, sim ou não? Você, sabe por quê? Porque você está em um lugar em que ninguém pode estar como você. Você é insubstituível nesta missão. E quando você pensa sobre isso, você pensa que o seu pequeno grupo, ele tende a crescer quando o seu pequeno grupo e você precisa, primeiro, despertar interesse pela situação das pessoas. Se você não entender isso, que precisa despertar interesse pela situação das pessoas, queridos, poucas coisas serão mudadas. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 1. Abra aí sua Bíblia, vamos lá. Despertar interesse pela situação das pessoas. A versão proposta aí na sua tela diz assim: então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Você entendeu isso? O que isso reporta para você? 3 coisas. Eu estou falando aqui para a elite da Cibapa, né? Olha que honra, né? Você sabia disso, né? Pode olhar para você que está ao seu lado e dizer assim: nossa, você é elite, hein? Pode dizer para ela: você é elite, hein? É elite da Cibapa, está aqui. Certo? Quem faz a Cibapa acontecer são vocês. 3 coisas que o seu pequeno grupo, nesse texto, e você como facilitador, não pode permitir que haja no seu coração. 1, que você esteja alienado à realidade social de miséria do ser humano. 2, que você fique indiferente ao sofrimento do ser humano. 3, que você seja ignorante quanto ao que você pode dar para esse ser humano. Olha, queridos, olha que coisa linda. Eu imagino o meu e o seu mestre Jesus chegando em Jerusalém, e ele passa, tomado de toda a glória cibapense, né? Eu hoje vindo aqui, a pessoa me perguntou dentro da faculdade assim: o senhor é pastor de que igreja? Eu falei: da Cibapa. Aí a outra pessoa estava ao meu lado e diz assim: a maior igreja do estado. Eu falei: não, não é não. Ela não é a maior igreja. Então imagina essa glória agora de Jesus. Ele chegando, montado no jumentinho, palmeiras para tudo que é lado, a glória do líder do pequeno grupo que atrai gente, né? E aí ele está: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele desce do burrinho, fecha os olhos e começa a chorar. E ele chora e diz: Jerusalém, 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 tu que matastes os profetas, quantas vezes eu quis unir-te debaixo dos meus braços, como uma galinha protege os seus pintinhos. Queridos, nós estamos em pequeno grupo não é para brincarmos de estratégia e atividades eclesiásticas. É porque nós não estamos indiferentes, não somos ignorantes e não estamos alienados do quadro real do ser humano pelo qual Jesus Cristo morreu. Pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, transformadores como nós somos, nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Às vezes a gente está tão confortável no nosso pequeno grupo, é gente tão bacana, que hoje eu disse para minha esposa assim, com relação aos jovens que foram lá na Capadócia. E eu disse: eu já estive. Ela disse: onde fica a Capadócia? E eu fui explicar para ela onde ficava a Capadócia. Eu disse: Capadócia é um lugar violento e um lugar de muita pobreza. E quando a gente olha para o reino de Deus e olha para o mundo, nós precisamos nos vermos como agente de transformação. Não podemos ficar ignorante à realidade do Tocantins, porque a nossa realidade é menos sofredora.
Por isso o desafio do pequeno grupo. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para você. Depois da sua reunião de pequeno grupo, você propôs no seu coração ser um camarada que vai se encontrar com aquela pessoa que se mostrou interessada na palavra. Você decidiu investir em gente de verdade. Você é um líder de pequeno grupo, você é um investidor de gente. Porque eu só estou aqui porque alguém investiu em mim. Alguém acreditou nesse improvável. Alguém resolveu gastar tempo comigo. Se a pessoa que investiu na minha vida tivesse a visão só de reunião, só de pensar em grupo e não fazer um discípulo, eu não existiria como discípulo de Jesus e nem tampouco reproduziria aquilo que ela reproduziu dentro de mim. Deus não te quer como líder de pequeno grupo, seja forte. Deus te quer como agente de transformação. E você precisa olhar para dentro do seu pequeno grupo e enxergar alguém que você vai investir. Eu não sou sonhador e achar que você vai investir em todo o grupo, mas você precisa investir no seu Josué, porque Deus lhe chamou para a posição de Moisés. É isso que faz com que a obra cresça. Olha aqui, olha para mim. Vamos retornar ao princípio bíblico. Cristo, ok? Cristo tem a multidão. Pá! Multidão. Ele diz assim: esse grupo está muito grande. Eu vou pegar apenas 120. Ele traz 120. Ainda está muito grande. E eu vou pegar 70. Ainda está muito grande. Eu vou pegar 12. Ainda está muito grande. Eu vou pegar 2. E esses 2 foram a coluna da sua igreja. Você, líder, precisa ir além da liderança de pequeno grupo. Você precisa investir em uma pessoa para que ela possa trabalhar com você na visão de agente de transformação. Quando nós entendemos esse contexto, nós entendemos que aqui, Neemias nos ensina no versículo 3, veja lá, confrontar as más notícias sobre a realidade. Olha o que diz o versículo 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Não quero fazer você de marionete, não, mas eu gostaria que você repetisse uma frase assim: Deus está trabalhando no turno da noite. Você pode repetir comigo? Deus está trabalhando no turno da noite. Ele está trabalhando enquanto a gente acha que a coisa está pesada demais. Quando a gente pensa nesse contexto, o texto aqui diz que Neemias ouviu aquela realidade a despeito das más notícias. Olhe bem, gente. Ele recebeu um relatório negativo. A Lídia estava me contando que ela e a Miriam foram lá em Engenho Novo, no Rio de Janeiro, buscar informações sobre o nosso projeto Casa da Amizade, e conversaram bastante tempo lá com a Márcia Companiche, que é a diretora da casa. E o que mais encantou a elas duas foi que elas estão num lugar de tiro, num lugar de extrema pobreza, que tem o poder estatal e o poder paralelo, mas na fala dela, ela nunca colocou e enxergou desgraças. A desgraça fazia com que ela sonhasse na oportunidade. E assim é aquele que está com foco no coração daquele que o chamou. Em cada dificuldade ele enxerga a possibilidade. Em cada barreira ele enxerga uma oportunidade de trazer o reino de Deus e mudar aquela realidade. Queridos, pequeno grupo
É um lugar em que você pode viver uma farsa e um engodo, ou você pode descobrir a verdadeira realidade de homens e mulheres que estão quebrados e precisam ser sarados. E é por isso que aqui nós aprendemos com Neemias uma coisa fantástica, quando ele diz que as muralhas de Jerusalém estavam todas caídas, e que os portões haviam sido queimados, e que ainda não tinham sido consertados. Neemias, com pesar, ele se colocou diante de Deus e disse: isso é uma oportunidade. Terceira característica para você ter um pequeno grupo como agente de transformação: estar sensível e solidário com o sofrimento das pessoas. Antes de eu ler o texto, eu preciso desenterrar essa história. Os mais antigos já sabem, mas eu vou contar ainda todos os anos, para repetir. Casei com essa branquinha aqui. Meu pedido de casamento com ela foi assim: você quer casar comigo, mas eu vou para a África. Aí ela disse assim: eu também tenho um processo na junta, me apresentei para ser missionária. Top. Eu falei: então a gente casa, e na outra semana, quando a gente voltar da lua de mel, a gente vai para a junta se apresentar juntos e vamos para a África. Construímos 4 anos do nosso casamento neste sonho: irmos para a África. Fomos para a África. Voltamos da África. Viajamos o Brasil inteiro, falando apaixonadamente da África. Levantamos quase 5.000 mantenedores. Um recorde de missionário de levantar sustento para a África. Chegamos nesse Tocantins aqui, querendo cantar em um mundo e africano. África. Aí você pergunta: se o senhor esperou ter filho, deixou de ter filho para ir para a África, abriu mão de bons convites para ir para a África, casou com uma mulher e levou para a África, por que o senhor abriu mão da África para ser pastor da Cibapa? Foi por causa do dinheiro? Quando eu aceitei, quem era da comissão sabe muito bem aqui, quando eu aceitei a Cibapa, ela me ofereceu 50, metade do que eu recebia como missionário. Ou seja, já não era muito como missionário, então a Cibapa estava oferecendo o quê? Nada. Não era, Sadraque? Pastor, então o que foi? Foi a sensibilidade e a solidariedade com o sofrimento das pessoas. Eu já perguntei para ele, ele disse que não era ele. Eu não era nem da Cibapa, pastor. Falei: mas cara, era a sua cara, eu lembro. Eu estava pregando aqui, nesse templo. Tem mais gente aqui do que aquela manhã que eu falei aqui. Mais gente. Escola Bíblica Dominical. E eu pregando, um cara sentado ali, no meio do sermão, ele dobrou a perna e abriu a folha do Tocantins para ler. O meu coração cortou. Eu enxerguei apatia, eu enxerguei frieza, eu enxerguei crise. Ninguém me contou nada. Eu enxerguei uma casa bonita. Esse templo tinha nem 1 ano de construído. Eu enxerguei gente bem arrumada, mas eu enxerguei, ele diz assim, que a igreja estava precisando ser pastoreada. Eu sentei naquela cadeira ali e eu chorei. Mitch, Valéria vieram me cumprimentar, o Olímpio também, choraram comigo pensando que eu estava comovido pela mensagem. Eu estava comovido pela situação espiritual da igreja. E aquela situação fez com que eu dissesse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor pode me usar, então eu quero dizer que eu estou pronto. Sensibilidade é isso. Diz o texto, versículo 4, quando ouvi isso, eu me sentei, eu chorei, e durante alguns dias eu fiquei chorando, e eu não comi nada. Agora veja, eu acho que você precisa saber e sair daqui isso. Não espere o seu pequeno grupo andar com você. A caminhada do líder é uma caminhada de solidão.
Se você espera a adesão dos líderes do seu pequeno grupo, meu pequeno grupo não anda, porque ninguém quer nada, porque não quer isso, querido, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus, para desfazer sofismas e fortalezas que se levantam contra a sua liderança. Você precisa estar sozinho. Eu estou só. O líder de GD não me ajuda. O pastor da rede. O pastor Valmir não sabe nem que eu sou líder. Ei, mas tem alguém que te escolheu. E ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele quem faz você frutificar. Era solidão. Cheguei em casa sozinho, assim como Neemias. Neemias ficou só. O texto sagrado diz que ele montou no animal dele e ele foi sozinho. O rei deu auxiliares para ele, mas só ele deu. Sabe o que eu faço? Eu e minha esposa ficamos caladinhos. Ela está ali, você pode perguntar para ela. Nós morávamos num apartamento de 32 metros quadrados. Sabe o que significa isso? Saia do banheiro que eu quero entrar. Mas era num lugar muito bom, no aterro do Flamengo. Então a gente atravessava a pista e nós íamos andar, e andávamos. E eu dizia para ela, mas Deus disse que eu vou ser pastor daquela igreja. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Passou-se, isso foi abril, passou maio. Todo abril, maio, junho. Em julho nós recebemos uma ligação para vir participar do mutirão em Ponte Alta. Aí já é outra história, eu conto no próximo capítulo. O que eu quero enfatizar para você que está aqui é: todos os líderes que têm sido agente de transformação dentro das redes da Cibapa não são os que têm grande conhecimentos, nem os que têm grande capacidade, mas todos aqueles que são sensíveis e que vivem esse sofrimento e são solidários com o sofrimento das pessoas. Estava conversando com o pastor Cleber sobre isso, sobre uma das nossas líderes, com sérios problemas, com sérias dificuldades, mas a menina que mais ganhava a gente, que mais cuidava de gente, porque ela usava a dor, o sofrimento dela, sofrimento com a família, sofrimento emocional, sofrimento físico, sofrimento, pensa no sofrimento, e ainda tinha faculdade, mas quando ela ia olhar as pessoas, ela olhava com um olhar de compaixão. A pessoa queria chorar, era no ombro dela, e ela cuidava. A mãe com raiva, larga esse troço de igreja. O pai me ligava dizendo assim, o senhor tem que tirar minha filha, ela foi para Palmas para estudar. E ela cuidando de gente. Porque só cuida de gente quem sabe que esta gente precisa de restauração. Olhe para mim, nós não queremos números de pessoas aqui na Cibapa. Nosso negócio não são números, nosso negócio é só gente e gente tratada e curada pela sua vida. Essa é a diferença, é isso que a gente está trabalhando, a gente quer enxergar isso. Você precisa crer, querido líder, seu pequeno grupo vai mudar, ou melhor, a linguagem moderna, não sei se é moderna, né? Eu estou perdido nesse moderno e velho, vai bombar, ainda existe essa expressão? Bombar? Crer no poder da oração para enfrentar os problemas na nossa sociedade. Ei, queridão, não tem como você fazer a obra de Deus sem oração. A certeza de que Deus ia fazer mobilizou o coração de Neemias. Será que esse cara tinha intimidade com Deus? Será que esse cara tinha experiência de oração com Deus? Eu acho que sim, porque o texto diz assim, versículo 4b e 5, diz: e fiz a Deus esta oração. Olha que texto, vamos lá, joga aí para ver a próxima tela, ver se está aí. Vamos lá juntos, vamos ler? E fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus dos céus, Neemias tem certeza que Deus ouve. Neemias tem certeza que Deus faz.
Neemias tem certeza que ao lado de Deus, grandes coisas o Senhor faria na restauração de Israel. Agora Neemias também tem certeza de que ele amava a Deus acima de todas as coisas e que ele guardava os mandamentos do Senhor. Esses dias alguém me perguntou, olhe para mim, não se despeça que eu quero dizer um negócio para você, que essa não é para o outro, é para você. Alguém me perguntou assim, por que o Senhor não dá mais oportunidade para fulano pregar? Eu disse, porque esse Bapa não está atrás de pregador. Porque esse Bapa não está atrás de líderes. Porque esse Bapa já mostrou de que Deus não quer usar quem tem grande capacidade, mas Deus quer usar quem tem um grande coração quebrantado na presença dEle. A unção e a vida é a experiência que você tem com Deus. E isso não se traduz na epistemologia, isso se traduz na experiência que você compartilha. Essa é a diferença. É isso que faz resultado. Neemias está dizendo, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande. E aí, querido, você mostra que ele começa a interceder a Deus em favor da redenção pelo povo. Pelo perdão do povo e dele. Sabe o que eu mais amei nesse texto aqui? Versículo 6. É que eu descobri, eu estou doido para dizer isso ao pessoal da intercessão. Descobri agora que na intercessão Deus não ouve quem se coloca da posição dele na visão da intercessão como um ungidão. Deus só ouve o coração do intercessor quando esse intercessor diz, o pecado dele, Senhor, é meu, perdoa-nos. A dor dele é minha, Senhor. O texto diz, olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, não que eles, que nós, o povo de Israel, temos pecado. O Brasil está ruim, Deus perdoa o nosso pecado, porque nós somos brasileiros. Deus sara a tua igreja, Cibapa, porque nós, cibapenses. Deus ouve a oração de Neemias, porque Neemias não se coloca como alguém que está em melhor condições. Ele é parte do sofrimento do povo. Ele é parte do fracasso do povo. E aí ele diz, eu confesso que nós, povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Você entendeu isso? Diz amém. Está vendo como é que a gente ora? Neemias sabe que Deus vai fazer alguma coisa da restauração. E ele diz, tem que começar a partir de mim. Certo? Tem que começar a partir de mim. E dentro desse contexto de começar a partir de mim, a gente tem que ser honesto. Olhe para mim que eu vou dizer algo muito forte para você, já que ainda vai começar um ministério novo na CIBAPA, chamado Vida Plena. Nós temos uma tendência natural de nos colocarmos como farsantes. Entendeu? Estamos mal e não temos coragem de dizer que estamos mal. Estamos ruins e não temos condições e coragem de dizer que estamos ruins. Não oramos e não temos coragem de dizer para as pessoas que nós não estamos tendo uma vida de oração, para que as pessoas não nos descartem porque a gente não ora. Agora tem o outro lado, que eu tento corrigir sempre Paulo e Glauciano e o pessoal da oração. Não significa que toda pessoa que vem no culto da oração, que ela leva uma vida de oração. E geralmente quem vem muito no culto de oração se incomoda com quem não vem, porque não é tão espiritual quanto eu que venho. Vê o extremo? A Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. A tradução literal para nós, para mim e para você, é que nós precisamos entender que Jesus derramou a sua vida em discípulos. E que você foi chamado como líder de pequeno grupo para você sentar no seu pequeno grupo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, não sei que dia é o seu pequeno grupo, e você olhar para aquele pequeno grupo e conseguir projetar
Pelo poder da intercessão, aonde você quer que esse grupo vá, eles continuem sendo meninos, ou eles cresçam de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus. Investir em vidas é tirá-las do anonimato e colocá-las no cenário de vasos escolhidos por Deus para serem relevantes no reino de Deus. E você começa fazendo isso pelo poder da intercessão, dizendo: Senhor, nos ajuda. Sejam fortes com o que eu vou contar, viu? É muito pessoal, mas essa você nunca ouviu, não. Como em toda igreja por onde eu passei, eu só passei por 3 igrejas, 4 com a minha igreja de origem. Nessa igreja eu cheguei e eu contei o quadro dessa igreja, né? E eu disse: Senhor, assim como foi em Nova Aurora, essa igreja tem uma cabeça de bode enterrada. Me mostra essa cabeça de bode. E eu comecei a pregar, lavando roupa suja. Diz que roupa suja a gente lava em casa, não é isso? Roupa suja se lava em casa. E eu comecei a falar mal. Eu detesto que alguém fale da minha igreja, mal da minha igreja, ou que fale mal da minha denominação, mas eu falo conosco das coisas erradas. E eu comecei a orar mesmo. Deus, que é essa cabeça de bode. Um dia, domingo pela manhã, eu estava pregando nessa igreja. E aí eu toquei em um ponto. E um líder da igreja, ele começou a se torcer. Ele começou a se incomodar. Ele começou a ficar inquieto e ele começou a surtar lá atrás. Ele sentava lá a cadeira atrás, a mulher dele não conseguiu segurá-lo de maneira nenhuma, e ele começou a discordar do meu sermão e falava para as 2 freiras, e todo mundo querendo controlar, e o Marcelo Alves, filho da irmã Bete, tentando segurá-lo, aquela situação toda. Deus me deu discernimento e disse: quando você terminar, foge, senão você vai apanhar. Eu disse: Deus, tu sabes que eu não sou homem de apanhar. Deus levou. Ninguém vai ver o que é que eu vou fazer com ele. Corri para aquela sala ali. Não deu outra. O Espírito Santo de Deus, quando fala, ele fala. O cara veio. E ele entrou bufando. E vendo que o bicho ia pegar, Marcelo veio atrás dele para segurá-lo. Porque ele era o guardião das tradições denominacionais. E aí ele entrou lá, vermelho, parecia aquele pimentão que você compra no supermercado, vermelho. E ele disse: olha aqui. Eu disse: baixa o dedo e me dá um tempo que eu também vou ficar endemoniado. Tem que ser demônio contra demônio. E ele olhou para mim e disse assim: o senhor está me chamando de endemoniado? Estou. Ninguém nunca lhe ensinou a respeitar pastor? Ninguém nunca lhe ensinou a respeitar a palavra de Deus? Ninguém nunca lhe ensinou a amar e respeitar a igreja? O que você fez é coisa de servo ou é coisa de endemoniado? E aí ele sentou, tentou procurar a irmã Deise, magoado de que eu chamei ele de endemoniado. Deise falou comigo, eu disse: não, eu disse para ele que ele era endemoniado e que eu também ia ficar, porque de santo e de demônio todos nós temos um pouco. Mas resultado, a gente começa a entender o que Deus estava revelando. E que eu acho que o pastor Cleito pregou aqui e deve ter trabalhado muito bem isso. Quando nós não sabemos honrar a Deus e honrar a liderança, não estamos habilitados a servir em lugar nenhum. O contexto que nós estamos falando aqui é: se você quer mesmo, olhe para mim e seja forte. Se você quer mesmo ter sucesso como um pequeno grupo de transformação, se você quer que seu pequeno grupo seja relevante, se você quer que seu pequeno grupo seja inspirado, comece a orar por ele. Comece a pedir para Deus: eu quero saber quem é fulano, quem é ciclano. Eu falei hoje para minha esposa, Lídia, pode procurar um psicólogo para mim. Aí ela disse: você quer mesmo? Eu falei: eu preciso, não tem vida plena que dê jeito em mim agora.
Aí ela disse assim para mim assim, então tá, eu vou procurar pelo plano um psicólogo. Procure, porque eu já aprendi que as pessoas mais risonhas são as mais complicadas. Se esconde atrás do riso. Temos que ter cuidado. A gente precisa, olha aqui líder, eu estou dando um bizu para você. Estou dando um bizu para você. O que os membros do seu pequeno grupo externam, verbalizam, não são as histórias reais. É as histórias que eles querem que vocês acreditem. Você precisa pedir a Deus para revelar a você a história real, que está trancada a 7 chaves. E como Deus quer curá-los e tratá-los, Ele não é dedo duro não, mas Ele vai te contar. Eu fui dizer isso agora numa palestra recente, ele disse, pastor, isso tem base bíblica? Tem, vou desenterrar, seja forte. Aqui falante, bom, resolvendo as questões da igreja, conquistando o reino. Leia lá, em Reis, 2 Reis, conquistando o reino. De repente, vem um cara sem aparência, sem formosura, sem beleza alguma, maltrapilho, mas respeitado, entra, e aí alguém informa e diz assim, dá visão, querido. Natan está aí, quer falar com você. Quem? Natan? Manda entrar agora. Chama a Morgana, prepara uma mesa para ele bonita, quero recebê-lo com honra. Ok? Acionou Morgana, chamou o cerimonial, as mulheres tudo de preto lá, para receber Natan. E Natan entra. Quero comer não, estou em jejum. Meu rei, eu vim aqui contar uma história para o senhor. Sabe, tem um fazendeiro rico, com muitas cabritas, muitos bodes, muitas ovelhas. E ao lado da casa desse homem rico, tem também um simples, como é que diz? Um chacareiro, uma chácara pequenininha, e ele tem apenas uma ovelhinha. Aí o homem rico olha e acha a ovelhinha daquele pobre chacareiro mais bonita do que as milhares que ele tem. E ele manda então pegar aquela ovelhinha e mata o dono para ficar com a ovelhinha. Ninguém sabe de nada, viu? Ninguém sabe de nada. Pequeno grupo perfeito. Todo mundo usando, olha, Doce Cabana, entendeu? Todo mundo usando, tome, todo mundo perfeito. Aí, quando Natan diz essa historinha, Davi se levanta e diz, que absurdo. Esse cara que fez isso aí é um monstro. Eu falei para minha esposa isso, que chega um momento na nossa vida que mentira e verdade se confundem. E aí Davi esqueceu, ele fez da mentira uma verdade, e fez da verdade uma mentira. Ele diz, quem é esse cara? Eu vou matar esse cara e tudo. Natan olhou para ele, estava assim com Deus, já tinha orado, Deus já tinha contado toda a história. Natan olha para ele e diz, esse homem cruel és tu. Você é esse homem, porque Deus sabe que você matou Urias e ficou com Batseba. O cara se desmontou. Isso precisa acontecer no seu pequeno grupo. Deus vai te revelar. Deus vai falar com você, porque se não houver verdade, não tem cura. E aonde não tem reparação, não tem restauração. Nesse contexto todo, disse para o rapaz que eu estava conversando, eu disse, não, você está usando uma historinha do Velho Testamento, me dá uma do Novo. Eu disse, dou para você. Chega um cara também, diácono mor, da 2ª Igreja Batista em Palmas, quer ficar bem na fita, campanha, todo mundo dando para comprar o loteamento. Ele disse, eu também vou dar. Fez um voto para Deus. E disse, Deus,
se o senhor me ajudar a vender esse lote que eu tenho lá em Aparecida do Norte, eu dou o dízimo. Vendeu a propriedade por 350 mil reais. 35 mil de dízimo. Ele disse para a mulher: absurdo, dá 35 mil de dízimo? Não, ninguém vai saber mesmo, foi um voto que eu fiz em secreto com Deus. A mulher disse: bem, você tem certeza que você vai fazer isso? Discípula da Sângela, e disse: marido. Mas não conseguiu controlar o cara, ele colocou 15 mil e levou. Ninguém precisava saber, mas Deus sabia. E Deus falou para o Pedrão. Pedro está lá de plantão, que era o pastor escalado no dia. Pedro chega e diz assim: Ananias, diácono querido, pois não, precisa de alguma coisa? Preparar ceia, distribuir alimento, o que é? Não, você está dando o dízimo? Não, porque eu sou um dizimista fiel. É mesmo, é? E vendeu a propriedade por quanto? Cara, o mercado estava baixo, porque um abismo chama outro abismo, não é isso? O mercado estava baixo, a terra valia uns 300 mil, lembra aqui, mas só acabei pegando 150. É mesmo, é? Ananias, deixa eu dizer um negócio para você. Deus sabe tudo. A terra não era sua? Por que você está inventando uma história? Você nem precisava dar o dízimo, você só precisa ser verdadeiro. Porque é com o verdadeiro que vem a cura, com a verdade que vem a cura. Sem reparação não há restauração. Agora você mentiu. E por isso nós escolhemos os caras do estacionamento para te carregarem. O Jadson está ali. Ok? O cara caiu morto. Vai embora. A mulher não sabia de nada. Chegou, foi no salão da Aninha, fez o cabelo, atuou, porque ia morrer. Ele perguntou: você vendeu a propriedade? Ela sustentou a mentira do marido, caiu, morreu também. Queridos, Deus sabe tudo, amém? Você precisa ser um líder que queira saber a verdade para mudar realidades. Você precisa acreditar que Deus está interessado em todo mundo do seu pequeno grupo. Ele quer que todo mundo do seu pequeno grupo seja confrontado. Que todo mundo do seu pequeno grupo encare a realidade de que sem Deus estamos fracassados, mas com Deus somos mais do que vencedores. Nós precisamos interceder. Cuidado, 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 que eu estou engordando só de ver tanta comida na rede social, gente. Pode comer à vontade. Ontem eu comi uma Maria Isabel tremenda, no pequeno grupo, fantástico. Mas o pequeno grupo da Cibapa não é focado apenas em comunhão, mas em transformação. Vidas transformadas. Confronte. Trazer o desafio para perto e encarar o desafio. Veja o que diz o versículo 5. O rei pergunta para Neemias o que ele deseja. E ele diz: deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade. Outra versão, a versão mais moderna, diz assim: Senhor, que eu possa reconstruir a cidade. Ou seja, os demonstrativos mostram que ele tinha paixão, que ele queria. Não espere, olha aqui, líder. Estou indo profissionalmente para você não se cansar. Não espere pelos outros para fazer a obra de Deus. Não seja alguém que faça apenas o óbvio. Uma vez eu estava conversando com o Dr. Miguel, fui na clínica dele lá, e aí ele, conversando lá e tudo, ele falando lá de uma funcionária sem faltar com a ética, já faltei, né? Mas você que tem funcionário, aguenta alguém que só faz o que você pede? Alguém cresce fazendo apenas o óbvio? Se você não for proativo, se você não tiver iniciativa, se você não for um cara de visão, você não vai levar o seu pequeno grupo a lugar nenhum. E ainda vai culpar a rede e ao pequeno grupo e ao GD o fracasso. O fracasso está em mim. Se a Cibapa não desse certo, o fracasso estava em mim. Porque quem me chamou foi o Senhor, e quem dá crescimento é o Senhor.
Você precisa internalizar isso. Senhor, o Senhor me colocou como líder desse pequeno grupo. Eu quero que essa gente que está no anonimato, que ainda não assumiu o compromisso, Deus, eles precisam ser membros ativos da igreja. Deus, mas existe uma cabeça de bode escondida. Me mostre que eu quero ajudá-los. E chamar cada um e começar a conversar, a falar sobre a vida. Vamos aqui ao almoço. Como é a sua história? O seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Como você lida com dinheiro? Como está o seu casamento? Você precisa ser alguém que está interessado em investir em vidas, porque o nosso negócio é gente. E gente complicada, hein? Gente boazinha está lá no Jardim das Acácias. Nosso negócio é gente que está precisando do toque de Deus, gente. Não espere algo da sua rede se você não espera algo de Deus. Investir bem o seu tempo e recursos para cumprir o trabalho do Senhor. Agora eu quero concluir dizendo assim no versículo 10. Veja o versículo 10. Mas Sambalate da cidade de Bet-Aron e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar. Ei! Esperar por oposição e lutas para executar o projeto. É lógico que você já sabe que Paulo disse isso para você. Eu vou reforçar o que Paulo já falou com você. Paulo disse para você que a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Paulo não falou isso para você? Diz amém. Por que você não obedece? Paulo disse para você que as suas armas não podem ser carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus, para desfazer sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por que você não está pegando essas armas, criatura de Deus? Unindo todas essas armas, a oração e o jejum. Falei um tempo, já tem bastante tempo aqui na igreja que eu falei sobre jejum, e veio um irmão e me presenteou com um livro de um cara renomado aí do YouTube, pregando contra jejum, dizendo que jejum é coisa do passado. Quando a ciência diz que você tem que fazer jejum até para desintoxicar o seu corpo. Faz o jejum intermitente, une o útil ao agradável. Fica aí como eu, gordo. Vamos fazer, une, seja espiritual. Ah, Deus já fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. Mortifique sua carne para não ser glutão. Você precisa entender uma coisa, que tudo, olha aqui para mim, que agora eu fiquei bravo. Eu não estou conseguindo ultimamente. Deus colocou a serviço dele para trabalhar com você, em você, o mundo, a carne, o diabo e as pessoas. Você entendeu bem? O mundo, a carne, o diabo e as pessoas estão todos a serviço de Deus para moldar você num homem segundo o coração de Deus. Então você precisa entender que nunca será fácil empreender, nunca será fácil contagiar uma realidade, não é fácil. Nunca será fácil, querido. Nunca será simples e nunca será barato. Mas uma coisa é certa, Ele nos desafiou a começarmos. Você pode começar com uma pessoa, você pode começar com um pequeno grupo, você pode começar com um bairro, você pode começar sonhando com toda cidade. Atos capítulo 17, versículo 6 diz assim: esses homens, vamos ler juntos? Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui.